Olá, alunos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar radiciação, certo? É a sexta operação que a gente tem na matemática. A gente já estudou adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e agora a gente vai estudar a radiciação, né? Que é a mais conhecida por vocês, acredito, como raiz quadrada, mas existem infinitas raízes, certo? Porém, a gente vai se dedicar a estudar raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, quinta e sexta, certo? Uma coisa a levar em consideração, vocês não podem esquecer, é que a radiciação é o inverso, é a operação inversa da potenciação, certo? Vocês sabem que a divisão é o inverso da multiplicação. A subtração é a operação inversa da adição. E a radiciação é a operação inversa da potenciação, certo? Então, a radiciação ela é composta por alguns elementos, ó. Por esse símbolo aqui, ó, que é o radical, certo? Por esse um número que fica aqui, ó, em cima desse radical, que se chama índice, certo? Um número que fica dentro do radical, que se chama radicando, e o resultado da operação se chama raiz, certo? Então, ó, radiciação é a operação inversa da potenciação, certo? E aqui, ó, vamos lá. Pegando aqui esse exemplo com letras, vou transformar para números, ó. Então, um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 16, certo? O 2 é o índice 2, por isso que é uma raiz quadrada, certo? Lembra que a gente, quando está pegando um número na potenciação e eleva a 2, é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Se tiver elevado a 3, é a mesma coisa que elevar ao cubo. Então, quando tem um 2 aqui, é raiz quadrada. Quando tem um 3, é raiz cúbica. Quando tem um 4 aqui, é raiz quarta. Quando tem um 5 aqui no índice, é raiz quinta. E assim vai. Então, 16 é o radicando, certo? Então, ó, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, 4 é a raiz de 16, certo? É a raiz quadrada de 16. E aí, ó, uma coisa a considerar. Quando o índice é igual a 2, não é necessário escrevê-lo. Então, ó, raiz quadrada de 16 eu posso escrever assim e eu posso escrever assim também. Agora, se for raiz cúbica, quarta, a partir do 3 eu sou obrigado a colocar o índice aqui. Outra coisa, nem todo número possui raiz exata, certo? Mas todo número tem raiz. Tem números que o resultado da raiz ele é negativo. E isso quando o radicando é negativo também. Só que a gente não vai estudar isso, certo? A gente só vai estudar aqui a radiciação nos números naturais. Então a gente só vai estudar raízes exatas, tá bom? Para facilitar a vida de vocês. É muito simples, é até legal de calcular. E eu vou ensinar um método a vocês que vai ser usado o resto da vida de vocês. No resto da vida de vocês. E vai ser sempre a mesma coisa. Vocês sempre vão usar isso daí e vai sempre ser fácil para qualquer raiz que aparecer. Vamos fazer exemplos aqui, certo? Olha só. Aqui temos, ó, raiz quadrada de 16, raiz cúbica de 8 e raiz quarta de 81. E já temos o resultado aí, certo? Então eu queria somente explicar antes. Por que é que a raiz quadrada de 16 é igual a 4? Lembra que eu falei que a radiciação é a operação inversa da potenciação? Então, ó, por que é que raiz quadrada de 16 é igual a 4? Porque se eu pegar 4 vezes 4 vezes 4, se eu pegar o 4 e multiplicar por ele, não, raiz quadrada de 16, né? É só 2. Se eu pegar o 4 e multiplicar por ele mesmo duas vezes, como está aqui no índice, nós vamos ter igual a 4 elevado a 2, que é igual a 16, certo? Aqui, ó, raiz cúbica de 8.
eu já estou colocando aqui que raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque se eu pegar o número 2 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, ó, 2 vezes 2 vezes 2, é igual a potência 2 elevado a 3, que vai ser igual a 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, ó, o 16 está aqui, o 8 está aqui, ó, dentro do radicando. Raiz quarta de 81 é igual a 3. Por quê? Porque se eu pegar o 3 vezes ele mesmo 4 vezes, por que 4 vezes? Porque o índice é 4. Vai ser igual a 3 elevado a 4, ó. Isso é uma potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 é igual a 81, certo? Então, por isso que a radiciação é a operação inversa da potenciação, certo? Potenciação a gente viu semana retrasada, né? Semana passada foi expressões numéricas envolvendo as operações. Mas na semana retrasada a gente viu que 4 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 4. 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 3 elevado a 4 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O resultado dá esses daqui, certo? Agora a gente vai aprender a calcular as raízes sem precisar memorizar, certo? Porque se a gente memorizar, a gente vai esquecer, né? E nem todas as raízes a gente pode memorizar. A gente tem que aprender um método que resolva qualquer raiz que aparecer pra gente, tá certo? Que é o que eu vou ensinar agora. Temos aqui, ó, raiz quadrada de 64. Acredito que vocês podem saber que raiz quadrada de 64 é igual a 8. Mas por que 8? A gente vai aprender a calcular. Então, o que é que a gente vai fazer? O primeiro passo é, pega o radicando 64 e a gente vai fatorar. Como é que a gente vai fatorar? A gente coloca aqui 64 e vai fatorar. 64 é um número par, então a gente vai dividir ele por 2, que é o menor número que a gente pode colocar para dividir o 64. 64 dividido por 2 é igual a 32. Então, 32 também é par, a gente divide por 2. Sempre a gente coloca o menor número possível para dividir, certo? Que são números primos. 32 dividido por 2 é igual a 16. Aí agora fica 16, ele é par também, eu vou dividir por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. Fica 8. 8 é par, dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então vamos ter aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O número 64 é a mesma coisa que isso daqui tudo, ó. 64 é a mesma coisa que esses fatores aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? 64 é a mesma coisa que isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou substituir aqui dentro da raiz. Então isso vai ser igual a... Lembra que raiz quadrada eu não preciso colocar o 2, né? Então eu vou colocar assim, ó. É igual a raiz quadrada de... No lugar de 64 eu vou colocar tudo isso aqui. 2 vezes ele mesmo, 6 vezes. Pronto. Eu vou deixar o 2, já que eu vou dar o exemplo, vou deixar o 2, certo? Então, ó, a gente substituiu aqui o 64 pelos fatores que a gente encontrou. Então, o que, é que a gente vai fazer agora? Se o índice é 2, então a gente vai pegar e fazer potências aqui com expoente 2, para a gente poder cancelar com esse índice aqui. Então, vamos colocar isso daqui é igual a raiz quadrada de... Ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, né? Vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, olha só. Agora a gente transformou tudo isso aqui em potências com expoente 2. Por quê?
Porque quando a gente tem, isso é mais uma propriedade, certo? Da potência, da radiciação. Quando a gente tem uma potência, ó, um radicando com uma potência e expoente igual ao índice, a gente pode cancelá-los, eliminá-los, tirar ele da raiz, tirar o radicando da raiz, certo? Então, ó, isso aqui vai ser igual a, ó, se aqui é igual a esse, então vai ficar 2 aqui fora, ele sai da raiz, vem para fora. Aqui também, ó, 2 ao quadrado, sai da raiz, fica aqui. E aqui também, 2 ao quadrado, sai da raiz, fica aqui. Aí vai ficar vezes raiz quadrada. Quem é que vai ficar aqui dentro se saiu todo mundo? Vai ficar o 1, certo? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 1. Só que quanto é a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1, raiz de 1, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, sempre é 1, certo? Então vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1, certo? E agora a gente resolve. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Então, raiz quadrada de 64 é igual a 8, certo? Por isso que a raiz quadrada de 64 é igual a 8, por causa de todo esse processo. Vamos fazer mais exemplos. Fazer aqui, ó, raiz quadrada de 2.500, certo? Então, ó, o primeiro passo é fazer o quê? Fatorar 2.500. A gente vai colocar 2.500 aqui. Vamos fatorar. 2.500 a gente vai dividir primeiro por 2, porque ele é par. 2.500 dividido por 2 é igual a quanto, pelo amor de Deus? Igual a 1.250. 1.250. 1.250 também é par, então a gente divide por 2. 1.250 dividido por 2 é 625. Aí agora, ó, 625 termina em 5. Se ele termina em 5, a gente já sabe que ele é divisível por 5, certo? Então, se eu dividir 625 por 5, vai dar igual a 125. Então, a gente vai e coloca aqui. Por 5 vai ser 125. 125 também é divisível por 5. Então, vai dar igual a 25. 25 dividido por 5 é igual a 5. E 5 eu divido por 5, que vai dar igual a 1. Pronto. Então, a gente já fatorou o 2.500. 2.500 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, certo? Então eu reescrevo 2.500 dessa forma agora. Vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. Pronto, coloquei aqui. Isso vai ser igual a raiz quadrada de... Aí, ó, vamos fazer a mesma coisa. Se o índice é 2, então eu vou ter que pegar e juntar aqui fatores iguais de 2 em 2 para eu criar potências com expoente 2 para eu poder retirar de dentro da raiz. Só posso tirar de dentro da raiz o radicando que tiver o expoente igual ao índice. Então eu vou juntar, ó, 2 vezes 2, 5 vezes 5 e 5 vezes 5. Quanto é 2 vezes 2? Eu vou colocar aqui, ó, em potência, vai dar 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado também. Então, ó, tá aqui, ó, tudo dentro do radical, certo? Aí agora, ó, quem estiver com a potência 2 vai poder sair da raiz, porque o índice é 2, o índice da raiz, o índice do radical. Então vai ficar igual a, ó, esse daqui vai sair 2 vezes 5 vai sair, e esse 5 vai sair também. Vai sobrar quem? Raiz de... Ó, se eu posso botar o ponto aqui e não preciso também, certo? De todo jeito, é a mesma coisa que multiplicação. Então vai sobrar quem? Vai sobrar 1 aqui. Raiz quadrada de 1, certo?
Aí lembrando também que eu só posso fazer isso porque aqui dentro só existe multiplicação. Se existir só multiplicação ou divisão, aí eu posso fazer isso, remover tudo, certo? Se tiver uma soma ou uma subtração, aí já é de outro jeito para a gente fazer. Mas o nosso estudo é só com um número, né? A gente fatorou ele, não tem nem soma nem subtração, então vamos agir sempre assim. Então vamos lá. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 1 é igual a 1, certo? Então eu não vou nem colocar. O resultado vai dar 2 vezes 5 vezes 5. Quanto é 2 vezes 5? 10. 10 vezes 5 é igual a 50. Então a raiz quadrada de 2.500 é igual a 50, certo? Próximo exemplo. Raiz quadrada de 4.096. A gente já pensa, eita, que número grande, meu Deus. Difícil. Não vou conseguir nada, é muito simples. É só seguir o mesmo passo a passo, certo? O mesmo passo a passo e vai dar tudo certo. Vamos colocar aqui, ó. 4.096 e vamos fatorar ele. O primeiro passo é fatorar o radicando. Então, 4.096 dividido por 2 vai ser igual a 2.048. 2.048 dividido por 2 vai dar igual a 1.024. 1.024. 1.024 dividido por 2 vai dar igual a 512. 512 dividido por 2 vai dar igual a 256. 256 dividido por 2 vai ser igual a 128. 128 dividido por 2 vai ser igual a 64. 64 dividido por 2 vai ser igual a 32. 32 dividido por 2 vai ser igual a 16. 16 dividido por 2 vai ser igual a 8. 8 dividido por 2 igual a 4. 4 dividido por 2 igual a 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Pronto. Acaba quando a gente chegar em 1. Então, ó, 4.096 é a mesma coisa que isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 2, 12 vezes. Então, ó, raiz quadrada de 4.096 é a mesma coisa que raiz quadrada de o 2 vezes ele mesmo 12 vezes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, meu Deus, não vai dar não. 10. Vou colocar por aqui. Vou colocar aqui embaixo, certo? 11, 12. Certo? Isso é igual a raiz quadrada de... Vamos organizar de 2 em 2, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2. Certo? Pronto. A gente já organizou. Aí agora, ó, como todos eles têm a potência 2, todos eles vão sair da raiz. Então vai ficar assim. 6, né? Tem 6 aqui. Vai ficar vezes raiz quadrada de 1. Que raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, raiz quadrada de 4.096 é igual a 64. Certo? Vamos mais exemplos. Agora a gente vai estudar a raiz cúbica de 64.
E agora? É a mesma coisa, certo? É só aplicar esse método para qualquer raiz. Quando vocês estiverem nos próximos anos, vocês vão estudar números inteiros, números racionais, números reais. E em todos os casos vocês vão usar esse mesmo método. Raiz cúbica de 64. Vamos fazer a mesma coisa. A gente coloca 64 aqui. Vamos fatorar. 64 dividido por 2 é igual a 32. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, 64 é a mesma coisa que isso aqui. Então, a gente substitui aqui, ó. A gente coloca raiz cúbica de isso aqui. Certo? Pronto, a gente substituiu 64 pelos fatores 2, né? Multiplicação dos fatores 2. Então, qual é a diferença da raiz cúbica para a raiz quadrada? Na raiz quadrada, a gente juntava de 2 em 2, né? Iguais. A gente junta dois fatores iguais para ficar com a potência 2. A potência com o expoente 2, porque o índice é 2. Aqui, como a raiz é cúbica, então a gente vai ter que juntar fatores iguais de 3 em 3 para a gente criar uma potência com expoente 3 para a gente poder retirar de dentro da raiz, porque ele vai ficar igual ao índice. Então a gente vai colocar aqui, ó, igual raiz cúbica de. A gente vai juntar, ó, esses três iguais e esses três iguais. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É a mesma coisa que 2 elevado a 3. Certo? Então, ó, como eles têm agora a potência 3, potência com índice, com expoente 3, o expoente a gente pode anular com o índice. Então a gente pode retirar de dentro da raiz. Então, ó, 2 elevado a 3 sai da raiz, porque raiz cúbica de 2 elevado a 3 é 2. Vezes a mesma coisa aqui, raiz cúbica de 2 elevado a 3 é 2. Aí vai sobrar só vezes raiz cúbica de 1. Sempre quem fica aqui dentro é 1. Raiz cúbica de 1 é igual a 1. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 1. E quanto é 2 vezes 2 vezes 1? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 1 é igual a 4. Então a raiz cúbica de 64 é igual a 4. E agora a gente vai para a raiz quarta de 625. Eita, e agora? A mesma coisa, não tenho o que fazer. Vamos fatorar. 625. 625 termina em 5. Então a gente sabe que ele é divisível por 5. 625 dividido por 5 é 125. 125 dividido por 5 é igual a 25. 25 dividido por 5 é igual a 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Olha só, então 625 é a mesma coisa que isso aqui. Então a gente vai substituir. Raiz quarta de 625 a gente substitui por isso. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E aí é igual a raiz quarta de. O que é que a gente faz? Ó? Se é o índice 4, então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar 4 iguais para fazer uma potência com expoente 4. Aqui a gente só vai ter um conjunto de números iguais, de 4 números iguais. Então vai ficar 5 elevado a 4. Então, ó, quando o expoente do radicando é igual ao índice, ele sai da raiz. Então vai ficar 5 vezes raiz quarta. Quem é que fica aqui dentro? É o 1. Raiz quarta de 1 é igual a 1. Então é 5 vezes 1. Quanto é 5 vezes 1? É igual a 5. Então a raiz quarta de 625 é igual a 5. Tá certo? Então, ó, vocês viram que é simples. É só aplicar o mesmo método sempre, que vocês vão se dar muito bem na vida. Isso aqui vai ajudar muito sempre. Isso aqui é a base da radiciação. E a gente vai estudar depois as propriedades. A gente vai estudar radiciação com frações,
Não agora, né? Mais pra frente. Acredito que só no ano que vem. Mas, por enquanto, essa é a base da radiciação. E aí, qualquer raiz que vocês se depararem, qualquer número para encontrar a raiz, vocês vão achar facilmente aplicando esse método. Certo? Vamos fazer então agora a lista de exercícios.